Oi, gente. Então, eu já conversei com vocês antes, né, sobre esse assunto. Eu pesquisei já a família de vocês há um tempo atrás, mas acho que eu não tive a oportunidade de mostrar muito as coisas que eu achei. Então, por muito tempo vocês diziam que a família de vocês era de origem russa, depois o pai de vocês disse que era austríaca. Então, eu queria compartilhar um pouquinho das coisas que eu achei. Vou compartilhar aqui a minha tela. Porque, na verdade, eu queria tentar explicar para vocês porque que, na verdade, eles são etnicamente ucranianos e, por parte da mãe do seu Juca, poloneses. Mas vamos com calma, eu fiz uma apresentaçãozinha no PowerPoint, vamos pôr uma musiquinha aqui baixinho como tema. Já explico o porquê dessa música. Então, vamos lá, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui. Tataren, né? Então, aqui a gente diz Tatarém, mas depois eu vou mostrar aqui para vocês um linkzinho de sobrenomes ucranianos tem ali o som, tá? Para a gente ouvir o som dessa palavra, desse sobrenome, e eles não pronunciam Tatarém, eles pronunciam Tataren. E aqui está escrito, né, no alfabeto cirílico, né, que é o alfabeto que é usado na Rússia, Ucrânia e alguns outros países eslavos. Então aqui eu pus uma fotinha dos tártaros da estepe da Crimeia, né? Crimeia que fica na Ucrânia. Então esses tártaros, um povo de origem asiática, teria, teria sido a origem desse sobrenome, né? Provavelmente vocês têm um antepassado muito longínquo, que foi um tártaro, e deixou esse sobrenome para a família. Então vamos explicar rapidamente quem são os tártaros. Então os tártaros são um grupo étnico túrquico, né? Então eles são aparentados de longe com os turcos, né? Então, são um grupo étnico túrquico de origens asiáticas, portanto. Esse grupo étnico está presente principalmente na Rússia, mas também podem ser encontrados na Turquia, Uzbequistão, Cazaquistão, Ucrânia, que é o que nos interessa aqui, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Azerbaijão. Podem ver nesse mapa aí as diferentes cores, são diferentes grupos étnicos dentro desse grupo maior, que eles chamam de tártaros, né? Então, provavelmente foi isso. Vocês devem ter um antepassado longínquo dessa etnia que deixou esse sobrenome, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho mais do contexto histórico, né? O que existia nessa região, quais as nações que existiram nessa região da Rússia, da Ucrânia e, eventualmente, até da Polônia. Então, nesse mapa aqui, eu estou mostrando para vocês o Kanato da Horda Dourada, que existiu de 1240 a 1502. Foi um reino que surgiu com a fragmentação do Império Mongol. Então, os mongóis lá perto da China conquistaram as estepes e praticamente quase toda a Ásia entraram um pouquinho na Europa e chegaram a subjugar os russos, né? Então, os russos já estiveram sob jugo mongol, né? Então, né, continuando o texto ali, o Império Mongol e o Kanato da Horda Dourada influenciaram e dominaram politicamente os russos nos séculos finais da Idade Média. E com essas expansões, os tártaros, esse povo, esse grupo étnico que eu mencionei, moveram-se para o oeste, para a Europa, né? Então, ocuparam todas essas estepes ali, onde hoje fica a Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, né? Vocês podem ver no mapa que toda a porção leste da Ucrânia, a Crimeia ali, tudo pertencia a esse reino, a esse canato da Horda Dourada, que é uma continuação dos mongóis, né? Até 1502 isso existiu. Essas músicas que a gente está ouvindo são músicas tártaras, tá? Tá. Então, existia essa influência mongol, e por outro lado, agora vamos falar dos russos, né? Então, lendo ali, pouco após o fim da dominação mongol sobre os russos, algumas pequenas nações foram surgindo. Uma delas foi o Grão-Principado de Moscou, que evoluiu a Czarado da Rússia, Czarado de Czar, né? Em 1547, criado pelo Czar Ivan IV o Terrível, que evoluiu a Império Russo em 1721 com Pedro I da Rússia. Então, é um território que começou ali em Moscou e aos poucos foi conquistando
Então, todo aquele verde escuro ali seria o início do czarado da Rússia, né? Então, ao longo dos séculos, né, século 17, 18, 1600, 1700, foi se expandindo por toda a Sibéria, né? Então, os russos conquistaram muitos territórios que tinham sido do Império Mongol, né? Então, o conquistado virou conquistador, né? Então é interessante ver isso. Então, percebam que bagunça de etnias, né? Então, havia muitos asiáticos por toda a Sibéria e muitos desses asiáticos chegaram a penetrar um pouquinho ali na parte europeia da Rússia. Depois os russos foram lá e dominaram tudo. Então isso cria um país multinacional, multiétnico, né? Muitas etnias vivendo dentro do império. Então, pensando nesse assunto, né, de uma nação multiétnica, no século XIX, o Império Russo ocupava muitos territórios diferentes, com diversas etnias diferentes. Por exemplo, muitos ucranianos, poloneses e mongóis nasceram em território russo, mas etnicamente eram ucranianos, poloneses ou mongóis. Boa parte do território atual ucraniano e o leste da atual Polônia pertenciam ao Império Russo no século XIX. Né? A gente pode ver aqui, né? Vocês podem ver, a Ucrânia está aqui, né? Não existia, né, uma nação chamada Ucrânia, era do Império Russo, mas a etnia, a língua ucraniana já existia no século XIX, né? E aqui está o leste da Polônia, né? Que era também dominado pelo Império Russo. E esse grande território aqui é o Império Austríaco ou Império Austro-Húngaro. Então vejam que o Império Austríaco fazia fronteira com o Império Russo. E a família de vocês veio exatamente dessa fronteira aqui. Por isso essa confusão de... eles são austríacos, eles são russos. Mas na verdade, etnicamente, eles não são nem uma coisa nem outra. Eles são ucranianos por parte dos tatares e provavelmente poloneses por parte da mãe do seu Juca. Que depois eu mostro o sobrenome dela para vocês. E continuando. Então, explicando mais um pouco. Então, a gente falou dos mongóis e dos tártaros. A gente falou do Império Russo. Agora vamos falar um pouquinho da Polônia, rapidamente. Então, esse território aqui é o Reino da Polônia e Grão-Ducado da Lituânia, conhecido também como República das Duas Nações. Existiu de 1569 a 1795, quando os russos, austríacos e prussianos invadiram seu território e partilharam entre si esse território, né? Então, existia uma nação chamada Polônia, eram duas nações juntas, Polônia e Lituânia, né? Os austríacos, prussianos ou alemães e os russos foram lá e ocuparam esse território, né? Então, esse oeste da Ucrânia, que já pertenceu a... Os mongóis já ocuparam, depois os russos, muita gente já ocupou, então os poloneses, os russos, então os ucranianos, essa etnia, ela nunca teve uma nação própria até o fim da União Soviética, né? Mas a etnia existia, né? Aqui eu só estou tentando mostrar para vocês todas as nações que existiram nesse território de Polônia e Ucrânia, né? Então, eu escrevi mais embaixo aqui. O oeste da atual Ucrânia fazia parte dessa nação. Já vimos que o Império Russo conquistou a maior parte do atual território ucraniano, mas o oeste da Ucrânia foi invadido por outro império, que é o Império Austríaco, né? Então, a Rússia invadiu esse território ucraniano pelo leste e a pontinha oeste, né, era da Áustria, né? Que é de onde a família de vocês veio, né? Desse oeste da Ucrânia. Ou do sul da Polônia, a gente já vai falar disso. Então, o Império Austríaco, 1804 a 1867, e a partir dali, Império Austro-Húngaro, 1867 a 1918, ocupou o sul da atual Polônia e o oeste da Ucrânia, né? Então, vejam ali no mapa, né? Aqui, ó. Então, a Rússia ocupava... Então, tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a Polônia hoje em dia, e a Ucrânia é isso aqui. Então, essa pontinha aqui, hoje em dia, fica na Ucrânia. E esse pedacinho aqui, hoje em dia, fica na Polônia. Tá? Então, o Império Russo dominava tudo isso daqui. O Império Austríaco vinha até aqui. E a família de vocês veio daqui, dessa regiãozinha.
tá? Continuando a leitura ali. Mas os austríacos não colonizaram essas regiões, só as dominavam politicamente. Então, os ucranianos e poloneses que dali emigraram para o Brasil tinham nacionalidade austríaca ou russa, se estavam para lá, para o lado de lá da fronteira, mas não eram nem austríacos nem russos etnicamente. Eles eram ucranianos ou poloneses, mas no passaporte deles e nos documentos aparecia austríaco ou russo, né? Aqui eu tenho a certidão de casamento do pai do seu Juca, né? Nicolau Tataro, que está escrito, e Ana Wschotek. Então esse SZ aqui do sobrenome da mãe do seu Juca é bem próprio do polonês, que eu estudei há um tempo atrás. Então dá para ver, talvez isso aqui não seja nem um T, acho até que é uma outra letra, Wschotek. Então ela é quase certeza que ela é de origem polonesa e ele, né, a gente vai falar ainda mais um pouco, acredito que seja mesmo etnicamente ucraniano, né? Então, Nicolau Tataro, na verdade ele nasceu no Barigui, em Curitiba, tá? Nos registros está escrito isso, exatamente aqui, ó. Então, ele nasceu no dia 10 de março de 1899, no lugar Barigui, no distrito do Portão, comarca de Curitiba. Então, ele era filho... Na verdade, esse é o casamento do Nicolau e da Ana Wschotek. Então, eles se casaram em 1926 em Araucária. Ele era filho de Mateus Tataruk e Helena Ostiak. Talvez seja Ostiak, não sei se esse W realmente faz parte do sobrenome dela, ali aparece. E aqui eles colocaram naturais da Áustria. Mas o que é importante a gente ter em mente? Que esse Áustria é o Império Austríaco e não tem nada a ver com a etnia deles e não tem nada a ver com a Áustria hoje em dia. Eles não vieram da Áustria, país hoje em dia. Eles hoje em dia teriam nascido na Ucrânia, né? E a Ana Wschotek, a mãe do seu Juca, era filha de João Wschotek e Catarina Wschotek. Tá? Então eles provavelmente eram poloneses, né? Então aqui a gente tem os avós do seu Juca, né? Mateus Tataruk, Helena Ostiak, João Wschotek e Catarina Wschotek. Tá? Aqui a gente tem a certidão de nascimento do Nicolau, né? Então, nascido 10 de março de 1899, ele foi registrado no cartório do Portão no dia 13, e a mãe dele morreu provavelmente nesse meio termo, porque é o que está escrito aqui, né? Então ele era filho de Mateus Tataruk e Helena Ostiak, falecida na colônia Tomás Coelho, que é ali, acho que Araucária, ou entre Curitiba e Araucária. Então ela faleceu, provavelmente ela teve o filho dia 10 e até dia 3 ela tinha falecido. Ele, de novo, aparece ambos naturais da Áustria, mas de novo não é para levar isso a cada letra. Avós paternos, né? Então, os avós do Nicolau são os bisavós do seu Juca, Simão Tataruk, Maria Tataruk, e maternos, Gregório Ostiak e Catarina Lisa. Tá? Outro documento. Aqui é um documento interessante que é o nascimento do irmão do avô de vocês, Miguel Tatarém. Tá? Ele nasceu em 1924 em Araucária, filho legítimo de Nicolau Tatarém e Ana Tatarém, Wschotek. Os avós paternos, Matias ou Mateus Tatarém, e isso que é interessante, natural da Polônia, aparece aqui no documento. Matias Tatarém, natural da Polônia. Então, para vocês verem, aqui a referência foi mais geográfica. Quando aparece Áustria, a referência é em relação à nacionalidade deles por conta do Império, e aqui é uma referência mais geográfica. O que não significa que seja exatamente Polônia. Eu acho que pode ser o sul extremo da Polônia ou o oeste da Ucrânia. Eu aposto mais na Ucrânia. Mas enfim, só para vocês verem como não dá para levar, tem que estudar um pouco mais os documentos, porque não é porque está aparecendo a Áustria que é a Áustria, tem todo um contexto maior, né? E de novo aqui, então, avós paternos do avô de vocês, Matias Tatarém e Helena Tatarém, e os avós maternos, João Wschotek e Catarina Wschotek. Aqui eu acho que a pessoa que
e fez o registro, escreveu de qualquer jeito, escreveu Vosnek, mas não é esse o sobrenome, pelo que eu já vi em outros documentos. E aqui também aparece que eles eram naturais da Polônia, né, por parte da mãe de Soju. Aqui um documento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Arquivo Nacional. São declarações dos imigrantes que chegaram no Porto do Rio de Janeiro, né? Então aqui eles erraram a primeira letra, né? Não é, eles entenderam um E, mas é um T, né? Então Mattia Tataren, que chegou aos 28 de novembro de 1895, com o navio Pará, veio do Império Austríaco, mas, como eu já disse, é etnia ucraniana, né? Ele tinha 31 anos, né? E, vou lá, nacionalidade austríaca. Ele embarcou em Gênova, na Itália, né? Saiu lá do oeste da Ucrânia, foi até Gênova, no norte da Itália, e veio para o Rio de Janeiro e depois para o Paraná, né? E aqui aparece, né, justamente a mulher dele, que era Helena, então aparece, né, acompanhantes, a Lena Tatarin, né, que tinha 20 anos de idade. Então, interessante, né? Vocês têm aqui um marco, né? A chegada deles, 28 de novembro de 1895. E esse ano, 1895, é o ano que marca a chegada dos ucranianos no Paraná. Então, não é a gente não pode ignorar isso, sabe? E assim, todo descendente de ucraniano no Brasil, no Paraná, qualquer ucraniano que você vai pesquisar, vai estar lá no registro austríaco, né? Quando não for russo, né? Então, já estamos quase terminando aqui. Aqui é um pedacinho da árvore genealógica que eu fiz para vocês, né? Então, a família do Nicolau, né? Eu escrevi aqui, tentei escrever com a pronúncia ucraniana. Matvei Tatarin, Alena Ostiak, que é o Mateus, o Matias e a Helena. E por parte da mãe de Sujuka, em polonês, João, acho que é Jan Wszołek, Katarina Mika, ou Katarzyna seria em polonês. Alguém aqui já andou colocando essas informações, não fui eu que pus, foi outra pessoa, e eles colocaram uma informação de que a família Wszołek veio da cidade de Rożnowice, no sul da Polônia. Eu não verifiquei se isso é verdade ou não, mas tá ali essa informação, tem que ser verificado. Eu pus aqui do ladinho, né, que eu encontrei isso no Wiktionary. Na verdade foi na Wikipédia, que é uma lista de sobrenomes ucranianos. E Tatarin tá lá entre eles. Então Tataro e Tatarin são variações de um mesmo radical tatar, que são os tártaros. Então os eslavos variavam essas terminações. Por exemplo, a Noeli era Gapski, o bisavô dela também era Gapa. Então, às vezes aparecia Gapa, às vezes Gapski. Então, essas terminações mudam. Então, não levem tanto a sério. Era Tataro, era Tatarin. Os dois estão certos. Esses sobrenomes variavam. Então, a Wikipédia trouxe essa informação. Tatarin é um sobrenome ucraniano e vem de Tártaro, né, o povo túrquico da Horda de Ouro, né, desse antigo reino medieval que surgiu depois do Império Mongol. Então, né, uma referência histórica para vocês. Aí eu escrevi aqui de novo: a imigração ucraniana no Paraná começa exatamente em 1895, quando Matvei Tatarin chega com sua esposa Alena Ostiak, né? Então, Mateus e Helena, ou Matias e Helena, né? E o Nicolau, o pai do Sojuka, nasce 4 anos depois em Curitiba, em 1899. A esposa de Nicolau, Anna Wszołek, certamente de origem polonesa. A combinação de SZ, Sh, é própria da língua polonesa. Então, como eu já disse para vocês, aqui no Family Search, esse site onde dá para montar árvores genealógicas, chegaram a colocar a cidade de origem no sul da Polônia, Rożnowice. Mas essa informação precisa de confirmação. Não sei quem pôs essa informação ali, eu precisaria entrar em contato com essas pessoas. E se for verdade que era Rożnowice, a cidade de origem da família da mãe do Sojuka, então aqui tem uma foto da igreja de Santo André, nessa cidade de Rożnowice.
né? Que lembra muito essa arquitetura do memorial ucraniano aqui em Curitiba, né? Então, o sul da Polônia tem muita conexão com o oeste da Ucrânia, então por isso que eu digo, eles podem ser tanto do sul da Polônia quanto do oeste da Ucrânia. Então, para terminar aqui, os Tatarin, ou Tataro, podem ter vindo do oeste da atual Ucrânia ou do sul da atual Polônia. Em 1895, o território pertencia ao Império Austro-Húngaro, né? Por isso que eles aparecem como nacionalidade austríaca, mas eles não eram austríacos, né? Eles não vieram da Áustria para lá, eles já estavam ali. E, como eu disse, a foto ao lado é da igreja de Santo André, cidade de Rojnovice, de onde pode ter vindo a família Wszołek, mãe de José Tatarin. Espero que não tenha ficado confuso. E só para mostrar para vocês a, a pronúncia em ucraniano do sobrenome de vocês, aqui, ó. Tatarin. Tatarin, tá bem? E, e é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Quanto tempo que deu isso, nem sei. Bom, é isso, gente. Um beijo.